Boa noite. Aqui pra gente já é de noite. A gente vai entrar na faixa etária das 11 horas da noite. E de uma forma bem simples, eu tô recebendo uma revelação, uma palavra de Deus, e eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês. Esse vídeo eu vou expressar ele de uma maneira muito simples, mas ele é um assunto muito, como que eu posso falar? Muito amplo, muito grande de ser dito, sabe? Mas eu quero compartilhar muito de uma forma bem simples para vocês conseguirem compreender. Eu quero falar para vocês hoje que a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando a gente recebe Cristo, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna uma nova criatura na parte espiritual. Por mais que a nossa, de uma forma simples, por mais que a nossa parte material continue a mesma, por mais que a nossa mente ainda precisa de um pouco de entendimento da palavra de Deus, de renovação, mas no nosso espírito a gente se torna uma nova criatura. A gente recebe uma nova natureza quando a gente está em Cristo. O versículo que eu vim compartilhar hoje é bem simples, está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Olha o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repare, nova criatura é. Essa pessoa não vai se tornar uma nova criatura, ela já é. Ela é uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Presta atenção. Quando a gente recebe Cristo, a tendência é por natureza, ou até mesmo por palavras que a gente já ouviu, a gente quer se tornar uma nova pessoa. Quando a gente recebe Cristo Jesus, a nossa tendência é querer ser uma nova criatura, querer deixar aquelas coisas velhas, sabe? Mas repare, esses atos aqui fora, um exemplo, você recebeu Cristo Jesus, a nossa mente pensa que ser uma nova criatura é as coisas exteriores. Pensa que as coisas físicas que nos tornam uma nova criatura. Um exemplo, eu me trocava de um jeito, e aí eu recebi Jesus Cristo e agora eu tenho que mudar as minhas vestes. Ou pro homem, eu cortava o cabelo de um jeito, eu tinha uma aparência física. Quando eu recebi Cristo Jesus, agora eu devo mudar a minha aparência. Presta atenção. Ou eu comprava um tênis e agora eu aceitei Cristo Jesus e agora eu devo comprar um sapato. Tá entendendo? A gente fica pensando que a nova criatura, a nova natureza é coisas exteriores. Sendo que esse versículo diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele não vai se tornar, ele é. Presta atenção. Quando eu e você nascemos dos nossos pais naturais, dos nossos pais terrenos, da mãe, do pai, quando a gente nasce dos nossos pais terrenos, a gente nasce com uma natureza. A gente nasce com a natureza carnal. Tá entendendo? A Bíblia diz em Romanos 3 que toda a humanidade pecou e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram separados de Deus. E esse versículo nos mostra que toda a humanidade veio por entrelinhas com uma maldição hereditária, com uma maldição de Adão. Tá entendendo? Adão pecou e todos os filhos, todos os descendentes de Adão, eles nasceram debaixo do pecado. Ou seja, por natureza, eu e você não tinha opção, eu e você não tinha escolha. A gente já nasceu por natureza. Assim que a gente já saiu do ventre da nossa mãe, por natureza eu e você já herdou o pecado. Essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que quando pela fé em Cristo Jesus, quando Deus envia o seu Filho, quando a gente crê que Deus enviou o seu Filho para nos
salvar, para nos libertar dessa natureza antiga, a gente já se tornou uma nova criatura no nosso espírito. A gente nasceu do Espírito. Tá entendendo? Agora a gente nasce do Espírito, e a partir desse momento que a gente nasce do Espírito, a gente se torna uma nova criatura. A gente se torna um novo ser. Tá entendendo? No nosso espírito. O nosso espírito, ele volta a viver de novo, e a gente se torna um novo ser, uma nova criatura. Tá entendendo? E a gente passa a crescer através dessa nova natureza, da natureza espiritual, da natureza celestial. Tá entendendo? E conforme a gente vai crescendo nessa nova natureza, conforme a gente vai desenvolvendo nessa nova natureza, a gente vai mudando aqui. Isso vai ser por natureza, por natural. Vai ser naturalmente. Tá entendendo? Não vai ser um jugo, não vai ser por cobrança, não vai ser por doutrinas. Não. É por natureza. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E por natureza, agora que a gente já tem essa nova natureza, agora que a gente já é uma nova criatura, o Espírito Santo vai modificando as nossas ações físicas. O Espírito Santo vai mudando a nossa forma física. Tá entendendo? Quando eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, bem explicado, em Cristo, não por mim mesmo, mas em Cristo, mas pela fé no Filho de Deus, esses dias foi até bom. A minha sogra veio por esses dias passar um mês em casa. Ela mora na Bahia, e ela veio para casa passar um mês aqui. E no decorrer do dia, ela foi falando: nossa, Rafa, ela falou pra mim numa conversa, ela falou: parece que o Rafa antigo, parece que ele foi abduzido. Parece que ele foi abduzido. Olha o que ela disse pra mim. Parece que você foi abduzido, o Rafa antigo. Porque ela me conhecia, ela conhecia o Rafa da antiga natureza, sem Cristo Jesus. Ela conhecia o Rafa sem Cristo. E ela percebia que o Rafa era de um jeito, e ela percebia que o Rafa era de uma maneira. Creio eu que ela vai ver esse vídeo. Ela vai assistir esse vídeo aqui. E ela falou: parece que você foi abduzido. Porque ela conhecia somente o Rafa com a natureza carnal, com a natureza antiga. E ela falou: mas agora parece que você, sei lá, ela não soube explicar. Ela falou: parece que você é outra pessoa. Tá entendendo? Mas por que disso? Porque quando eu recebi Jesus Cristo, eu recebi essa nova natureza. Eu recebi agora a natureza espiritual. E essa natureza me fez uma nova criatura. Tá entendendo? E é através dessa nova natureza que eu me tornei uma nova criatura, que agora as obras físicas, as ações físicas do meu corpo, ela vai sendo transformada naturalmente pela palavra de Deus. Tá entendendo? Essa nova natureza me dá a disponibilidade de vencer a natureza carnal, de vencer a natureza terrena. Tá entendendo? João Batista, presta atenção. João Batista, ele estava batizando os homens nas águas. E quando ele estava batizando os homens para arrependimento de pecado, quando ele viu Jesus Cristo, quando ele viu o Messias, aquele de quem ele tinha ouvido falar, ele falou assim para os discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Quando ele falou o pecado, ele não estava falando os pecados. Ele falou o pecado. Tá entendendo? Por que ele disse o pecado? Quando ele disse o pecado, ele estava falando do pecado original. Do pecado que nos fez nascer dentro dessa natureza pecaminosa. Tá entendendo? Quando João Batista viu, ele falou: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, que arranca, que anula a natureza carnal. Tá entendendo? Então, o ser humano hoje, o problema dele não é o pecado de hoje. Não é, um exemplo, não é os pecados cometidos de hoje. O problema da humanidade hoje não é... Vou dar um exemplo para vocês. O problema da humanidade de hoje não é se alguém está bebendo, não é se alguém está fumando, né? Não é se alguém está se prostituindo. Não é isso. Isso daí não é o problema. Isso daí é a consequência da natureza carnal. Tá entendendo? Mas
O problema está na antiga natureza. O problema está na antiga natureza. E Jesus, Ele nos dá uma nova natureza. Ou seja, Ele nos torna uma nova criatura. Ele faz a gente nascer de novo. Ele faz a gente nascer do Espírito. Então, essa natureza espiritual que faz a natureza do velho homem morrer. Tá entendendo? É essa natureza que me dá uma graça, uma capacidade de vencer a natureza carnal, a natureza do velho homem. Por isso que a Bíblia diz sempre, deixe as coisas do passado, deixe as coisas velhas. Mas eu e você não conseguem deixar as coisas velhas sem receber a natureza espiritual. Porque é através dessa natureza espiritual e é através da graça, do favor de Deus e da capacidade divina que a gente consegue deixar as coisas antigas. Tá entendendo? É através disso. Por isso é necessário eu e você entender que agora dentro de nós tem as duas naturezas. Detalhe, para quem recebeu Cristo Jesus, para quem recebeu, para quem creu no Filho de Deus, a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 1, verso 12 e 13. E todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram, presta atenção, os quais eles não nasceram mais, nem de carne, nem de sangue, e nem de pais humanos, mas nasceram de Deus, nasceram do próprio Deus. Tá entendendo? Então, quando a gente crê em Jesus, a gente nasce de Deus. E quando a gente nasce de Deus, a gente recebe a natureza de Deus. Tá entendendo? A gente recebe a natureza celestial, a natureza espiritual. E é na natureza espiritual que eu e você encontra a graça. É na natureza espiritual que eu e você encontra a favor de Deus para deixar as coisas do passado. Por isso que tem um versículo que diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Tá entendendo? O homem por si mesmo, ele não consegue deixar as coisas do passado, da antiga natureza. Mas quando ele recebe, mas quando ele recebe a natureza divina, quando ele se torna participante, quando ele participa da natureza espiritual, essa natureza, que é a natureza do próprio Deus, essa natureza espiritual, a gente consegue encontrar a graça de Deus. A gente consegue encontrar o favor de Deus para subjugar os atos carnais. A gente consegue encontrar favor de Deus para deixar as coisas velhas. A gente consegue encontrar muito mais amor. Por isso que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá entendendo? Aonde o pecado abundou? Foi na lei. A lei nos revelou o pecado, mas ela não nos trouxe, a lei de Deus, ela não nos trouxe como que eu posso falar? Uma solução para o problema. A lei só veio nos revelar o problema. Que problema? O pecado. A Bíblia diz que por meio da lei a gente conhece o pecado. Porque se não tivesse lei, eu e você não ia saber o que é certo e o que é errado. Mas agora a graça de Deus, que é o favor de Deus, que é o favor não merecido. Quando eu e você crê em Cristo Jesus, a gente recebe essa natureza espiritual, essa natureza divina. E junto com ela também a gente recebe uma graça, uma capacidade. E essa capacidade nos ajuda a ser purificado, a ser limpo todos os dias. A gente consegue vencer as coisas antigas, as coisas velhas, e a gente consegue deixar para trás. Mas entenda, quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Eu vou dar um exemplo natural para vocês compreenderem. E eu já vou encerrar porque o vídeo está ficando um pouquinho longo. Pensa assim, eu e você nasceu no Brasil. A gente, por natureza, por nacionalidade, né, que se diz, por nacionalidade a gente é um ser brasileiro. Mas quando eu e você crê em Jesus, é como se a gente estivesse nascendo em outro país.
É como se a gente estivesse nascendo de novo, mas em outro país. Tá entendendo? Que país que é esse? O reino de Deus. E a gente recebe uma nova nacionalidade, uma nova natureza, que é a natureza espiritual, que é a natureza celestial, que é a natureza divina. Se você compreender isso, tá entendendo? Mas essa natureza que a gente nasce em outro país não anula a natureza brasileira ainda, a nacionalidade brasileira. Compreender? É simples. Quando a gente crê em Jesus, não é aqui fora. Aqui fora eu continuei com o mesmo cabelo. Aqui fora eu continuei com a mesma sobrancelha, com os mesmos ouvidos, com o mesmo corpo. Mas dentro de mim, eu nasci em outro ambiente. Eu nasci no Espírito. Tá entendendo? E quando a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Compreendendo? Que você venha saber, que você venha compreender que você nasceu de novo, que você nasceu do Espírito. E você agora é uma nova criatura. E através dessa nova criatura você vai ganhar favor de Deus. Você vai ganhar graça de Deus para deixar as coisas do velho homem, para deixar as coisas antigas para trás. E você vai conseguir olhar para as coisas novas. Você vai conseguir olhar para as coisas do Espírito. Eu quero encerrar esse vídeo com uma breve e simples oração. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor revele ao coração de cada um, Senhor, que já te recebeu, que já te aceitou, e daqueles que ainda não te receberam, que não te aceitou, que seu Espírito venha convencer os corações. Que seu Espírito venha convencer os corações, Senhor, para que eles possam receber a nova natureza, para que eles possam nascer de novo, para que eles possam se tornar uma nova criatura, Senhor. E aqueles que já te receberam, Pai, nesse exato momento, eu oro te pedindo que o seu Espírito revele aos corações. Eu oro te pedindo que o seu Espírito os toque e abra, Senhor, o entendimento, Pai, para que eles possam compreender essa nova criatura que a gente é no seu Filho, Senhor. Para que eles possam perceber que eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Que agora eles já não andam mais com a natureza carnal somente, mas agora eles andam totalmente no Espírito, Senhor, através da natureza divina, Pai. Eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.